Agora eu vou comentar sobre o capítulo 33 e 34 do livro Lolita. No capítulo 33, Humbert está de volta a Helmsdale e aí ele fala Helmsdale revisitada. Ele está revisitando Helmsdale à procura de quem? Do Kilt. Ele quer... Porque como o Kilt era amigo da mãe da Lolita, da Charlotte, né? Então foram aí que eles se conheceram. E o Kilt tem um tio que é um dentista. Mas antes disso, o Humbert, ele tenta, né, se manter bastante neutro, sem ninguém ver ele. Então ele tenta ir a pé ao invés de carro, porque ele fala que um homem a pé seria menos visível do que um carro vazio, né? Eles dão mais atenção a um carro que tá só uma pessoa dirigindo. Então, é isso que ele fala. Quando ele está indo a pé, porém, ele encontra uma moradora, né, de Helmsdale, que é a mãe da Phyllis. Phyllis é a amiga da Lolita. E essa mãe da Phyllis é a senhora Chatfield. E aí ela atacou Humberto com um sorriso falso e perguntou, né, onde que a Lolita tava e tudo mais. E aí Humberto fala, né, que a Lolita já tinha acabado de se casar com um jovem brilhante engenheiro de Minas, que é o Dick, e ele tem um emprego confidencial no Noroeste. Na verdade, ele tá indo pro Alasca, né? Aí a senhora Chatfield fica indignada com essa notícia, né? Nem ia dar conta dela, mas gente fofoqueira é foda. E aí a senhora Chatfield fala que não aprova esses casamentos precoces porque a Lolita tem 17 anos, né? Então eu fico pensando o que ela iria pensar se ela soubesse que com 13 anos a Lolita já era, né? Já tava com o Humberto. Mas enfim, ela falou que não aprova os casamentos precoces e que jamais deixaria que sua filha, a Phyllis, que tinha agora 18 anos, e aí ela não completa a frase, porque o Humberto corta ela. Mas ela jamais deixaria a filha que tem 18 anos, sendo que a Lolita tem um ano a menos. Então aí o Humberto interrompe ela, fala assim: ah, sim, claro, eu me lembro de Phyllis. Aí ele vai contar os segredos que a Lolita disse da Phyllis na colônia de férias. Aí ele fala: Phyllis, e a colônia de férias do campo quê? Sim, claro. Aliás, alguma vez ela lhe contou como Charlie Holmes abusava lá das pequenas hóspedes da mãe dele? Então, a senhora Chatfield fica indignada com isso, ela desintegrou-se por completo. E ela falou que é para Humberto ter vergonha do que ele fala, porque o Charlie tinha acabado de morrer na Coreia. Então, foi uma cena muito engraçada. Ele já ia replicar a resposta, né, falando que sobre a morte e tudo mais, mas aí ele fala: ah, não, tem um compromisso e se despede dela. Então, ele tenta já resolver algumas coisas, né, em Ramsdale, mas aí o que acontece é que ele vai pra. E ele fala do Clary Cute aqui, então é agora que ele vai falar do tio do Clary Cute, o tio dentista dele. Ele fala que o Clary Cute perdeu aquele jeito que ele imaginava que o Cleric era, que ele se lembrava sempre do Cleric como o primo dele, o Pratt, só que ele fala que o primo dele na verdade era inofensivo, não apresentava nenhum perigo. Já o Cleric é um cara que apresenta perigo, né? Então ele fica aqui relembrando do rosto dele, oculto pelas sombras. Então ele vai visitar o tio do Claricute, que é um dentista. Então ele fala que ele quer fazer um tratamento dentário com esse tio do Clary e pergunta para ele, né, algumas coisas. Onde que o Cute, né, se encontra, e enfim, ele vai sendo assim, tentando, né, e perguntando outras coisas também para não parecer tão óbvio que ele só tá interessado em saber alguma informação sobre o sobrinho do dentista. Então, o que acontece é que depois que o dentista dá as informações sobre o sobrinho, né,
o Humberto quer um tratamento dentário totalmente completo, mas aí quando o dentista acha que ele tá fazendo um bom serviço, que ele vai tirar a boca dele e falou que vai sair uns R$ 600, $600, né, na verdade. Aí o Humberto, ele fala, não, tô pensando melhor, eu vou fazer o serviço todo com um outro dentista. Ele cita qual dentista e fala que o preço dele é mais alto, mas evidentemente ele é um dentista muito melhor que o senhor. Ou seja, ele tá puto com esse dentista que é o tio do Kilt. Eu acho que tudo que remete ao Kilt, ele tá morrendo de raiva. Porque foi graças ao Kilt que ele perdeu a Lolita, né? Então é por isso que ele que tá agindo super mal com esse dentista. Então foi até uma coisa meio engraçada. Mas esse foi o capítulo 33. No capítulo 34, ele já tá saindo em torno da Green Road, que é onde o Kilt mora. Então, um atendente de um posto de gasolina explicou para ele como chegar, né, a Green Road. Então ele vai à noite e tenta ir lá com olhos de gato. E aí ele fala que acha uma casa, né, e tá cheio de carro em volta. Então ele fica imaginando o tanto de adolescentes com problemas que tem lá, né, e tudo com tipo de adolescente que faria parte de uma orgia com vários adultos e tudo mais, envolvendo drogas e tudo mais, que é o que a Lolita falou que ia acontecer no filme pornográfico lá, que o Kilt falou que é pra ela, que ela tinha que fazer, né? Então, isso também é abordado em algumas das revistas da Lolita. Esses adolescentes problemáticos com essas histórias e tudo mais. Então, o Humberto tá imaginando que é exatamente esse tipo de coisa que tá acontecendo na casa dele, mas como tem muita gente, ele decide regressar bem devagar até a cidade. Então, ele não vai atacar agora, mas ele vai esperar de manhã o destino dele, né, de chegar e confrontar o Kilt. Então, esse foi o capítulo 34. O capítulo 33 e 34, bem curtinhos. E é isso, esses foram os capítulos 33 e 34 do livro Lolita.